Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Hoje é sábado, estamos transmitindo aqui da Bolívia. Para quem não me conhece, sou o pastor Adão do Nascimento, missionário do Senhor Jesus, enviado para o campo missionário através da ADIG, nossa igreja, Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Meus irmãos, eu quero agradecer do mais profundo do meu coração. Agradeço mesmo aos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos e os irmãos que estão abençoando o nosso trabalho com a sua oferta missionária. Nós continuamos, irmãos, ajuntando dinheiro para aquele problema do nosso carro, que eu já comuniquei aos irmãos. Nosso carro necessita um novo motor e uma caixa automática. O motor, digo novo, mas não é um motor novo, é um motor usado e uma caixa automática também usada. Porque nós temos o trabalho no campo lá em Ipitá, são 3 horas de viagem de Santa Cruz, e nós deveríamos estar visitando a obra cada 15 dias, já que estamos construindo lá, mas não podemos, porque cada 15 dias seria 110, 120 dólares, cada 15 dias é difícil. Então, se nós tivermos o nosso carro funcionando, nós podemos ir lá. Continuo contando com a tua ajuda, aí no nosso vídeo está o nosso Pix, e queria te abençoe a recompensa, e agradeço aos irmãos que estão ofertando, não posso dizer o nome como os irmãos pedem, mas que Deus abençoe os irmãos. Então vamos aqui ao nosso testemunho para edificar a tua fé no dia de hoje. Nós assumimos a igreja em Lujan no mês de fevereiro de 95, dia 15 ou 20 de fevereiro de 95. A igreja em Lujan não foi fundada por nós, do Ministério do Paraíso, cujo presidente é o pastor Taborga, e estava sem obreiros, a obra estava enfrentando problemas, e Deus nos trouxe para cá, e estamos aqui já há 30 anos trabalhando em Lujan. E aconteceu um dia, irmãos, que as ofertas, quando você pensa em ofertas e dízimo de algumas igrejas na Bolívia, não pensa aí a nível de Brasil, não. Que aqui é diferente, algumas entram muito, algumas entram pouco. Mas nós estávamos com problema de luz, tinham várias contas de luz atrasadas. E era a sexta-feira quando eu recebi uma notificação da empresa de luz elétrica. E dizia o seguinte: senhor Abonado, comunicamos que o senhor tem 3 faturas, 3 contas para pagar, e na segunda-feira faremos o corte de luz e a retirada do teu medidor, que é o relógio. Se retira o relógio, irmão, para tirar de novo é outra coisa. Eu digo: Jesus amado, o que eu vou fazer? Era sexta-feira quando eu recebi esse recado. Honestamente, irmãos, não tínhamos dinheiro nem para fazer compra para casa. Honestamente. E eu orando ao Senhor: Senhor, o que eu vou fazer segunda-feira? Porque nós morávamos na casa da igreja, na casa pastoral. Se cortasse a luz da igreja, da casa pastoral, logicamente também cortava da igreja. E eu orando: Senhor amado, o que eu vou fazer? E estávamos ainda construindo, começando a construir também o templo. Eu digo: Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Assim que o templo estava sendo construído, mas nós já fazíamos culto no templo. Ainda com a construção fazíamos culto lá. E eu orando ao Senhor, quando no sábado eu recebo um telefonema. Era um pastor que eu não via há mais de 6 anos. Vou citar o nome dele aqui: pastor Kit Frampton, que foi o homem que Deus usou para que eu fosse abençoado em Cochabamba como professor do seminário lá, e foi também quem participou ativamente da nossa vida missionária, porque ele era como pai da minha esposa. Mas ele voltou para a Suécia e nunca mais eu tinha visto. Recebo um telefonema do assessor dele que diz: pastor Adão, estamos aqui na Bolívia, aqui em Santa Cruz, e gostaríamos de ver os irmãos, gostaríamos de almoçar com os irmãos neste sábado. Eu digo: amém, bem-vindo. E comuniquei à minha esposa: Tommy, assim eu chamo minha esposa de Tommy, pastor Kit Frampton está chegando aí e vem para almoçar com a gente. Ela: Adão, o que nós vamos oferecer para o pastor? Não temos nada em casa. Eu digo: Jesus amado, mas você sabe que as mulheres são especialistas. Cortou lá umas batatas, cortou uma cebola, misturou com ovo, fez o que aqui chama de revolto, uma mistura de ovo com batata, cebola e um pouquinho de arroz que ela encontrou. E eles chegaram, os dois, ele e o assessor, e comemos ali, conversamos, tal. Isso era o dia sábado, conversamos, e ele pede para sair um pouco ao banho, à casa de força, e foi lá. E eu fiquei conversando com o assessor dele.
E o assessor dele disse para mim: Pastor Adão, o pastor Kit está com a agenda toda cheia e só tem um tempo domingo de manhã. E ele quer pregar aqui na tua igreja. Eu falei: domingo é Santa Ceia, então fomos convidados. Quando ele voltou à mesa, eu disse: pastor, gostaria que o senhor viesse pregar amanhã, nós temos Santa Ceia aqui de manhã, e gostaria que o senhor viesse trazer a palavra. Ele: tá bem, pastor Adão, eu venho. Aí nos saudou, e quando estava saindo, ele disse assim: pastor Adão, eu virei para pregar, mas não se preocupe com o almoço, porque ele viu que a situação ele sentiu que a situação não estava fácil. Ele foi embora. Domingo de manhã, preparamos todo o culto, preparamos a Santa Ceia, e ele chega com o assessor dele para pregar. Chegou, pregou. É um homem que fala mais de 4 idiomas, fala o grego. O homem é um professor, um servo de Deus, bem conhecedor das Escrituras. Foi o diretor do Seminário Bíblico Teológico, onde eu também trabalhei e estudei lá em Cochabamba. E muito sábio, com toda a sabedoria que tem, ele é humilde do Senhor. Ele não mostra a sabedoria que tem. Assim que ele ministrou a palavra, foi um ensino maravilhoso no capítulo 6 de Gênesis. Eu lembro até hoje o ensino maravilhoso, aquela coisa que você não quer que o pastor termine de pregar. Terminou o culto, tivemos a ceia do Senhor, e ele não veio para almoçar. E antes de despedir, ele foi comigo no meu gabinete pastoral, que a gente chama de oficina pastoral, veio comigo e tirou do bolso 50 bolivianos e disse: pastor Adão, será que o senhor pode trocar esses 50 bolivianos? Eu chamei o tesoureiro, irmão Santo, troca aqui para o irmão. E pastor, só tem moeda aqui, não alcança não. As ofertas que tinha entrado, irmão, não alcançavam para trocar 50 bolivianos, que naquela época mais ou menos uns $10 no dia para trocar. Ele disse: não tem problema não. Ele chegou: eu posso passar ali ao banheiro? Ele: pode, pastor. Aí ele foi lá, ficou lá e tal um tempo, e depois ele veio: pastor Adão, ore para a nossa despedida. Isso era domingo já. Segunda-feira eu cortar a luz e levar o relógio. E oramos, ele colocou a mão no meu ombro, oramos. Depois que terminou a oração, ele disse assim: pastor Adão, o Senhor Jesus mandou que eu te entregasse isso. E colocou algo no meu bolso assim. Irmão, eu comecei a orar para que ele fosse embora, porque eu estava tão curioso para saber quanto tinha sido a bênção. A nossa dívida era de $80 com a luz e força. E ele foi embora: Pai do Senhor, pastor, eu te abençoe, Pai do Senhor. Ele foi, quando ele foi embora, que eu voltei para dentro, tirei do bolso $100. Pagamos a luz, não cortar a luz, não levar o relógio, que é o medidor, e ainda sobrou $20 para fazer compras para casa. E você ainda duvida que Deus te ama? Você ainda tem dúvida no teu coração que Deus escuta a tua oração, que Deus provê os recursos? Você não pode duvidar que Deus cuida de você. Não é só por ser missionário, não. Ele cuida de você, ele cuida daqueles que entregam a sua vida a ele e que buscam servi-lo com coração, fidelidade e dispostos a pagar o preço por servir ao Senhor Jesus. Compartilhe o vídeo, receba essa bênção, essa palavra, esse testemunho no teu coração para edificar a tua fé. Não se esqueça, meus irmãos, nós continuamos juntando dinheiro para a compra do motor usado e da caixa de marcha automática. Quanto é isso, pastor? $2.500 que nós não temos de onde tirar. Por isso que estão pedindo os irmãos que nos apoiem com a sua oferta, e eu sei que Deus abençoe e vamos poder voltar ao campo outra vez cada 15 dias com o novo motor. Deus abençoe. Deixe o seu comentário, a sua saudação, o seu gostei ou não gostei, compartilhe o vídeo e será até segunda-feira, se Deus quiser.